Olá, você acompanha agora no programa Mais Saúde de hoje. A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Diretoria de Saúde, promove ação de conscientização sobre o glaucoma. Ações de prevenção da Agência Estadual de Defesa Agropecuária está orientando criadores sobre os riscos da gripe aviária. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Sancionada a lei que cria a política nacional de humanização do luto materno e parental, garantindo apoio psicológico e cuidados especializados às famílias. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a saúde mental no trabalho. O governo do estado amplia o atendimento no Centro de Hemodiálise de São Luís. E o projeto Doutores Palhaços da Graça em São Luís, que transforma a rotina de crianças internadas em hospitais. E ainda, no estúdio, uma entrevista com Maurício Lima, profissional de educação física. Ele vai falar sobre atividade física na terceira idade. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Na luta contra a principal causa de cegueira irreversível no mundo, a Assembleia Legislativa do Maranhão promoveu uma ação de conscientização sobre o glaucoma. A iniciativa levou atendimento gratuito e orientação à saúde ocular para servidores, terceirizados e estagiários da casa. Uma ação de conscientização sobre o glaucoma foi realizada no setor de saúde e medicina ocupacional da Assembleia Legislativa. Servidores da casa, seus dependentes, funcionários terceirizados e estagiários fizeram gratuitamente o teste de pressão intraocular, além de receberem orientações de oftalmologistas e outros profissionais de saúde. Essa é mais uma ação, promovida pelo nosso Departamento de Saúde, sempre buscando trazer o que há de melhor de informação para os nossos servidores. Nós abrimos para os dependentes, para os terceirizados. São ações como essa que fortalecem o conhecimento de todos os servidores no intuito de procurar dar mais valor para a sua saúde. O médico nos ofertou esse serviço. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de brasileiros têm glaucoma, mas metade desconhece o diagnóstico. No Maranhão, campanhas de triagem realizadas nos últimos 2 anos revelaram que cerca de 40% das pessoas avaliadas apresentavam sinais compatíveis com a doença, número considerado alto. E é um vilão silencioso, que rouba aos poucos a visão e de forma imperceptível pelos pacientes. Então, através de exames de rotina, a gente consegue perceber, na realidade, pacientes que estão com alteração e nem sequer sabem. E existem, sabidamente, alguns fatores de risco para a doença. Pessoas acima de 50 anos de idade, pessoas de cor de pele negra, pessoas míopes e pessoas com histórico familiar positivo para essa doença. Então, qualquer pessoa que contemple um desses fatores de risco ou mais, ou que eventualmente deseje fazer avaliação de rotina, é o que a gente sempre recomenda. A expectativa da Assembleia Legislativa é reforçar o papel da prevenção no combate à principal causa de cegueira irreversível no mundo. Quem participou da ação aprovou. Eu achei muito bom porque eu estava achando que eu estava com problema na minha vista. E foi uma oportunidade que eu tive aqui no serviço de me consultar com o médico e foi muito bom, entendeu? Então a gente não sabe o que está acontecendo. A única forma que tem de verificar é vindo ao médico e fazendo os exames para poder ter um diagnóstico e se prevenir. A confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul acendeu sinal de alerta em todo o país. E aqui no Maranhão, as ações de prevenção já foram intensificadas. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária está orientando criadores e reforçando o monitoramento para evitar a entrada e a disseminação do vírus no estado. O alerta é nacional, mas as ações já começaram por aqui. Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e investigações no Tocantins, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, intensificou as medidas de prevenção para evitar a entrada e a disseminação do vírus no estado. A gente tem aqui numa granja como essa, desde o início, desde a chegada, você tem barreiras sanitárias, como arcos de desinfecção, pé-dilúvio. Nós vamos até os galpões e nós olhamos esses galpões, que são todos telados, que é controlado a entrada e saída de pessoas. A gente tem que certificar a origem da ração que vai ser fornecida, a qualidade da água também que é fornecida, é água clorada, com
constantes exames para a gente identificar se ela está em condições, está livre de patógenos. Enfim, tem uma série de ações que são verificadas e são implementadas pela granja. O vírus da gripe aviária afeta principalmente as aves, mas pode, em casos raros, atingir humanos. A transmissão ocorre sobretudo pelo contato com aves doentes ou mortas, secreções e fezes contaminadas. Por isso, o trabalho de prevenção começa na base, com a orientação ao pequeno criador e à população. Todo o nosso produto ele é rastreado, desde a compra dos ovos, que esses ovos vão virar os pintinhos no nosso incubatório registrado também no Ministério da Agricultura. De lá ele é rastreado até as granjas, né, com acompanhamento diário de idade, de mortalidade, de peso. Nós temos fábrica de ração registrada também, então há o controle da fábrica de ração até o estabelecimento, né, e todo esse processo ele é monitorado. A doença pode ter sintomas leves, semelhantes aos da gripe comum, mas também pode provocar complicações respiratórias severas. O acompanhamento médico é essencial em casos suspeitos. Os sinais e sintomas são muito parecidos. Ela é muito letal entre as aves, mas no ser humano a letalidade não é alta. Tem alguns casos relatados de óbito, mas não são grandes. São poucos casos e a maioria dos casos cursou bem, evolui com quadro gripal mesmo. A pessoa apresenta aquele quadro arrastado, 4, 5, 6 dias e melhora depois espontaneamente. Existe medicamento, o medicamento é o mesmo que a gente usa para a gripe comum, o oseltamivir, que deve ser iniciado nas primeiras 48 horas. A medicação é um medicamento antiviral, principalmente contra o vírus influenza. Então, se tiver sinal e sintoma, vai ser utilizado o oseltamivir. As ações fazem parte do Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e incluem a coleta de material biológico, fiscalização de propriedades e atuação nos escritórios regionais. A gripe aviária é uma ameaça, mas pode ser contida com prevenção, informação e responsabilidade compartilhada. Por isso, muita atenção. As denúncias podem ser feitas pelo site aged.ma.gov.br. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A perda de um filho ainda na gestação ou logo após o nascimento é uma dor imensurável. Agora, esse sofrimento passa a ser tratado com mais atenção pelo poder público. Foi sancionada a lei que cria a política nacional de humanização do luto materno e parental, garantindo apoio psicológico e cuidados especializados às famílias. E o Maranhão é destaque nacional
nesse tipo de atendimento. A perda de um filho durante ou após a gestação é uma das experiências mais difíceis que uma família pode enfrentar, mas esse sofrimento passa a ser tratado como prioridade no Sistema Único de Saúde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, garantindo acolhimento psicológico, exames e acompanhamento especializado para mães e pais enlutados. O Maranhão é referência nacional nesse atendimento. A maternidade de alta complexidade do estado em São Luís é uma das 3 instituições no Brasil que oferecem suporte especializado para esse tipo de luto, ao lado do Hospital Materno-Infantil de Brasília e do Hospital Materno de Ribeirão Preto. Essa lei veio para nos fomentar, nos dar mais pauta e mais voz para que nós possamos trabalhar cada vez mais na nossa frente. Porque muitas das vezes a gente situa a psicologia como só demandas emocionais, só quando a pessoa está em surto ou a pessoa ela é dita como louca, tem alguns transtornos, mas não, a nossa psicologia ela é algo humanizado, ela traz uma humanização no nosso centro de saúde. Então, como nós podemos ver, aqui nas nossas unidades a gente já trabalha com isso, sabe? A gente já tem essa desenvoltura, a gente já tem esse acolhimento, a gente já tem esse olhar humanizado para as nossas mães e para os nossos pacientes. A nova legislação também altera a Lei de Registros Públicos, permitindo que os natimortos recebam nome e identidade como qualquer outro filho. Uma conquista afetiva que reconhece o vínculo e a existência desses bebês. Além disso, a política prevê a criação de protocolos clínicos, ambientes de acolhimento e capacitação de equipes de saúde para humanizar ainda mais esse momento tão delicado. Não tem uma forma certa de lidar com o luto, Cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu momento. Tem gente que chora, tem gente que fica mais fechado, Então a gente deixa bem livre para a pessoa escolher, como é que ela quer conduzir aquele momento de perda. E aí geralmente a gente oferta esse espaço para que ela possa se despedir, do bebê, ter esse momento ali de conexão com ele, de poder falar também sobre a trajetória que se teve ali. Com a nova lei, o Brasil avança na forma de cuidar das emoções de quem sofre uma perda irreparável. E o Maranhão segue na vanguarda, transformando dor em cuidado e acolhimento. O quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população sobre os cuidados que devemos ter com a saúde mental no trabalho. E quem responde é o psicólogo Mauro Sérgio Barbosa Brandão Júnior. Queria saber se a saúde mental tem sido um tema cada vez mais debatido e como você vê a evolução dessa discussão nos últimos anos. Bom, durante a pandemia nós percebemos uma busca intensa, vivemos situações extremas, algo nunca vivido por boa parte da população. Então foi perceptível a busca pela psicologia, principalmente pela psicoterapia. Antes tinha um estigma maior, não que hoje não haja um estigma, mas por conta da pandemia houve uma sensibilização da população e é perceptível hoje que as pessoas buscam ter mais interesse em buscar o atendimento psicológico, claro, ainda com vários tabus, a gente encontra ainda alguma resistência, mas contudo a gente percebe também que a difusão das informações, principalmente nas plataformas sociais, acabam beneficiando a procura desse serviço. Então eu vejo como uma evolução, mas ainda tem muito a melhorar. O estresse do dia a dia pode levar a problemas mais graves. Como podemos preveni-los? Bom, o estresse ele é uma reação natural do nosso organismo. Ela é uma quebra da homeostase corporal. A gente precisa do estresse para poder fazer as coisas, como se fosse a energia da motivação. A questão grande, a maior questão da situação do estresse é a seguinte: qual é o período e a intensidade que a gente se mantém em estresse? Se você está constantemente estressado, isso acaba afetando o seu humor, você fica cada vez mais irritado. Há repercussões físicas também, então acaba gerando uma desorganização de ordem psicológica e de ordem fisiológica que sim pode levar ao adoecimento, tá certo? Então a grande questão é o tempo que a gente passa exposto a esse estresse. Muitas pessoas ainda têm resistência a buscar ajuda psicológica. Como quebrar esse tabu? É muito comum que as pessoas tenham vergonha e achem que só pode procurar o profissional da psicologia ou qualquer um da área de saúde mental se estiver louco, entre aspas, tá?
Agora, o que nós encontramos, de fato, nos atendimentos são pessoas que vivem problemas comuns do cotidiano, da família, que muitas vezes não sabem lidar, ou precisam ter aquele momento para compreender, para que possa tomar a sua decisão. Claro, uma decisão a partir do profissional qualificado, que faz a escuta profissional e facilita esse processo. Então, perceptível é resistência, mas a cada momento que a gente vai conversando com ela, vai passando informações, tem ações preventivas sobre a importância da saúde mental, de se falar sobre si, percebemos que também há um pouco de diminuição desse estigma, né? Lembrando que, com a pandemia, houve uma maior busca, houve uma maior sensibilização. Então percebemos, principalmente as gerações mais recentes, mais novas, que falam geração Z, millennials, eles têm essa facilidade de falar sobre esses temas. Mas ainda assim há um certo estigma e resistência em relação à procura, mas com o tempo, o trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo desconstruir essa ideia. Eu queria saber se existe um momento certo para buscar um psicólogo ou qualquer um pode se beneficiar da terapia. Depende do seu objetivo. O profissional psicólogo, ele está aqui para lhe ajudar nas mais diversas facetas da sua vida. Por exemplo, você pode ter uma situação profissional na qual está indeciso ou quer mudar de carreira. O profissional de psicologia, ele é habilitado para isso. Então, não é só quando você está adoecido, né? Mas quando você tem questões de autodesenvolvimento ou melhorar alguma habilidade, o profissional de psicologia ele pode sim auxiliar nesse processo. Também não precisa estar adoecido, se você estiver em sofrimento, mas não adoecido, que tem uma diferença, também pode procurar o profissional de psicologia. Então, assim, não há uma limitação. É claro que quando a pessoa está sentindo mal-estar, os sintomas se tornam mais prevalentes, ela acaba tendo maior motivação para ir em busca. Problema algum, estamos aqui para acolher. Mas também há possibilidades em outros contextos. Como é lidar com as pressões sociais e a cultura da produtividade excessiva sem comprometer a saúde mental? É bem delicado, né? Nós podemos fazer atividades, aquele que chamamos de furor corporativo, para tentar lidar com as situações do dia a dia, fazer aquela meditação, aquele momento de fala descontraída, que é uma forma de canalizar o estresse do cotidiano, mas ainda assim é uma questão macroeconômica, social e política. Na medida do possível, o que a gente pode fazer é minimizar esses efeitos. Então, quando você busca meios do seu bem-estar, em busca de qualidade de vida, isso acaba favorecendo, sendo um elemento protetor para a sua saúde. Agora, há elementos que vão para além da gente, né? Então, daquilo que a gente puder fazer dentro do nosso campo de ação, para o nosso bem-estar, é favorável para a nossa saúde. Mas a gente não pode esquecer também o impacto das questões macro-sociais. O impacto da tecnologia das redes sociais na saúde mental é um tema muito discutido. Como encontrar um equilíbrio saudável? Há muitas pessoas que já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão e acaba sendo um apêndice do nosso dia a dia. A tecnologia, ela não é ruim nem boa, depende da forma que a gente faz esse manuseio. O que temos percebido em várias gerações, sejam idosos, sejam crianças, é que ela está muito inserida e as pessoas acabam se sentindo muito estressadas, angustiadas e utilizando como uma forma de canalizar a sua ansiedade, a sua angústia. Então, tudo que é dosado, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, a gente pode também adotar para as tecnologias. Elas são ferramentas que servem, sim, para muitas coisas, para nos ajudar no dia a dia, mas o seu excesso pode trazer prejuízos para o nosso dia a dia. Então, é compreender até que ponto essa tecnologia está lhe afetando. Está afetando a sua vida, está afetando a sua qualidade de vida. A partir desse momento, você consegue desenvolver meios para tentar minimamente limitar naquilo que for possível, desde que não prejudique a sua qualidade de vida. E veja, no próximo bloco, o governo amplia atendimento no centro de hemodiálise na capital. O projeto Doutores Palhaços da Graça, que leva a alegria aos hospitais de São Luís. E ainda, uma entrevista no estúdio com Maurício Lima, profissional de educação física. Ele vai falar sobre atividade física na terceira idade. O tratamento de hemodiálise está mais acessível no Maranhão. O governo do estado ampliou o atendimento no centro de hemodiálise de São Luís, com a implantação do 4º turno de funcionamento.
A medida garante mais sessões, maior cobertura e mais dignidade para quem depende do serviço. Mais pacientes sendo atendidos e maior alcance no tratamento. O governo do Maranhão implantou o 4º turno de funcionamento no Centro de Hemodiálise de São Luís, ampliando a oferta de sessões para quem depende do serviço. Dentro da maior expansão da rede de diálise já vista na história do Maranhão pelo governador Carlos Brandão, além da construção dos novos centros de hemodiálise, da ampliação de novas cadeiras, a gente tem ampliado os turnos também dos centros de hemodiálise já existentes, contemplando mais pacientes, democratizando ainda mais o acesso ao serviço público, em especial da diálise no estado. Com 32 anos, Sanádila convive com a rotina da hemodiálise há mais de uma década. Moradora do bairro de Fátima, ela precisa vir 3 vezes por semana ao centro, localizado no Monte Castelo. A máquina é nossa vida, entendeu? Se tirar isso, a gente morre, então a hemodiálise serve para a gente viver. É a oportunidade da gente estar viva para cuidar dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, então eu necessito viver para cuidar deles. Se não fosse a máquina, o que seria de nós? A expansão do serviço possibilita a realização de até 4 turnos diários, com 339 máquinas em operação e 12 unidades em funcionamento. A expectativa é atender mais de 2.300 pacientes por mês em todo o Maranhão. O 4º turno foi uma decisão do governo pela quantidade da demanda de pacientes que estão precisando dessas vagas de diálise. E o governo, que está com um projeto de expansão, das vagas de diálise do estado do Maranhão, juntamente com o secretário, com o Tiago Fernandes, eles expandiram a vaga de diálise. A ampliação do serviço de hemodiálise de iniciativa do governo do estado descentraliza o acesso à saúde e garante um tratamento contínuo, digno e humanizado para quem mais precisa. Levar alegria a quem mais precisa pode ser uma verdadeira terapia. É o que faz o projeto Doutores Palhaços da Graça, em São Luís, que transforma a rotina de crianças internadas em hospitais com muito bom humor e carinho. E a boa notícia é que o grupo está crescendo e em busca de novos integrantes. Rir é o melhor remédio. Uma expressão popular que define bem o trabalho que o grupo Doutores Palhaços da Graça, da Igreja Plenitude, em São Luís, realiza. Eu sou a doutora Bença. Deixa eu ver se eu... Eu sou o doutor Luquinhas! Eles levam alegria e descontração para dentro do Hospital Materno-Infantil. A ideia deu tão certo que o grupo está em busca de novos palhaços. Atualmente, 11 pessoas participam da iniciativa, mas a ideia é ampliar o projeto para levar um momento divertido e acolhedor para mais locais. Por isso, o grupo iniciou um curso que ensina como se tornar palhaço. Mas qual será a técnica e os critérios para ser um palhaço? Pécio, professor do curso e com quase 20 anos de experiência na área, explica pra gente. Quem faz palhaço de hospital são técnicas totalmente diferentes do circo. Usa a figura do palhaço, a gente tem que estudar a origem, entender a arte da palhaçaria, mas no hospital a gente está num ambiente de risco. Então, o importante, o conhecimento para desenvolver esse trabalho. Como o curso é voltado principalmente para atender crianças em situação de vulnerabilidade na saúde, o professor destaca a importância de saber se comunicar e interagir com esse público. O palhaço transfere o paciente para o mundo dessa imaginação e ele esquece que está internado. Quantas brincadeiras, encontros que nós tivemos com as crianças no hospital e ela esqueceu que estava ali. Seja um desenho, seja um esconde-esconde dentro do hospital. Então ela vive esse momento e ela esquece que ela está ali e isso é muito gratificante. E para entrar no personagem, os alunos participaram de momentos divertidos com várias dinâmicas. O grupo surgiu graças à sensibilidade de Anderson e Mirella, que sentiram a necessidade de diminuir o sofrimento das crianças internadas em hospitais, trazendo alegria e alívio em meio à rotina cansativa dos tratamentos. Sempre foi sonho de todos os integrantes, Só que nós não nos conhecíamos e Deus nos uniu com o mesmo sonho e o mesmo propósito de levar alegria às crianças que estão internadas. A gente tem o objetivo de levar alegria para as crianças do hospital e também a gente quer abranger um pouco mais para outros
pacientes, nos adultos também, né? A gente tem esse interesse, por isso desse curso que a gente está fazendo agora de palhaçaria hospitalar, para justamente preparar melhor o grupo, aumentar o grupo para atender outros hospitais aqui de São Luís. Como as crianças gostam mesmo é de brincar, o projeto Doutores Palhaços da Graça é uma verdadeira festa para elas e para aqueles que tornam esse momento de afeto possível. O grupo tem orgulho em espalhar alegria entre os pequenos. Muito gratificante porque a gente pode perceber através dessa arte que a gente pode levar alegria para as crianças, levar alegria para os adultos. Francilene é uma das alunas do curso. Como capelã, ela já atua voluntariamente levando alegria a escolas e hospitais. Sua empatia pelas crianças é o que a inspira a fazer parte dessa corrente do bem. E quando eles olham para nós como uma esperança, para nós é gratificante. É bem mais do que simplesmente se vestir de palhaço. É uma valorização do ser humano. Nós somos os Doutores Palhaço e Companhia da Graça! No programa de hoje, a nossa entrevista é com Maurício Lima, profissional de educação física. Ele vai falar sobre atividade física na terceira idade. Maurício, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Maurício, para começar, o que é essa potência muscular? Potência muscular é a capacidade física do corpo de ter resistência física, né? Na verdade, a gente tem algumas capacidades físicas como resistência, força, né? Agilidade, equilíbrio. Então, todas as capacidades físicas elas são treináveis. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho, né? E aí a gente vai perdendo, porque aí a gente vai entrando no estado de sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é quando o meu corpo ele começa a perder massa muscular, né? Então, quando chegar a uma certa idade, principalmente as mulheres, né, que entram na menopausa, né, e o homem que tem a andropausa. Então, esse declínio de testosterona ele começa a decair. Se você é um indivíduo que você pratica atividade física, essa tua testosterona ela vai baixar, mas vai baixar num declive menor. Se você é um sedentário, ela vai despencar. Né? Então, aí você acaba perdendo força muscular, né? Automaticamente perde resistência física, as capacidades que são treináveis. Então, para isso a gente continua, né, sempre se exercitando, né, para não perder, não entrar nesse declínio. No caso, para viver mais, é necessário praticar mais exercício? Tem alguma relação com isso? A atividade física, ela é a pílula para a longevidade, né? Na verdade, a gente já sabe, já está mais que comprovado que a atividade física, ela te melhora a tua capacidade cardiorrespiratória, a capacidade muscular, né? Então, ela é a pílula da juventude. Maurício, muita gente pensa que academia, por exemplo, é só levantar peso, né? Mas não é só isso. Não. A academia, na verdade, também tem muita parte social, né? Quando você chega e sai de casa, você já vai pensando nas pessoas que você vai encontrar lá, você vai se socializar, né? Você vai, no seu dia a dia, você vai conhecendo pessoas novas, né? Isso também é muito importante, não só a parte física. Claro que a parte estética, ela é importante. O ser humano é movido o ser humano ele é movido a recompensas, né? Então, se você vai para lá, você começa a ver que seu corpo está mudando, está melhorando, você vestiu uma roupa, a roupa está caindo melhor, isso é uma recompensa. Então, isso vai te dando mais estímulo, né? Vai te dando mais vontade de querer ir a cada dia, até chegar a um certo ponto que isso fica normal no seu dia a dia, no seu cotidiano. E no caso da pessoa idosa, tanto homem como mulher, o que representa essa continuidade nessas atividades físicas? Pois na parte idosa é muito mais importante ainda, né? A gente, na verdade, tem que criar, botar na nossa cabeça que quando a gente estiver novo, a gente está criando um cofrinho ali de construção muscular, né? Porque a construção muscular, ela é demorada, ela não acontece da noite para o dia, é você se exercitando, é constância todos os dias. E quando você chega numa certa idade, né, você ter
A independência de fazer as coisas do seu dia a dia. Tem alunos que me relatam que eles não precisam de ninguém para nada, tem 87 anos, tá? E eles são super independentes. Teve uma que me contou que estava no cinema, foi sozinha, eu peguei um susto, com 87 anos. Fazendo atividade como qualquer outra pessoa. Ela tem independência física, ela não precisa de ninguém para levantar, para carregar uma sacola, né? Ela não precisa de ninguém para fazer nada para ela, ela é independente, apesar da idade, né? Isso tudo por conta da atividade que ela já exerce. Tudo por conta da atividade física. Lá nós temos mais de 40 anos de academia, então essas pessoas elas já treinam lá com a gente há mais de 20 anos. No caso, quando a pessoa passa para a terceira idade, que tipos de movimentos ficam comprometidos quando não se pratica uma atividade? Boa pergunta. Geralmente fica um pouco mais difícil, né? Geralmente tudo fica mais difícil, porque com o tempo a gente vai perdendo um pouco a visão, alguns sensores auditivos também a gente vai perdendo, e com isso, com a perda dessas nossas capacidades, como visão, audição, que é um deles, a gente vai perdendo algumas agilidades, né? Reflexo, né? Resistência física, então todas elas são treináveis. Então, se ele exercita no seu dia a dia ali na academia, tá? Ele pode até perder um pouquinho, mas ele vai ter o suficiente para ser independente. No caso, acontece muito, a gente escuta relatos de pessoas idosas que sofrem quedas em casa. Isso também tem alguma relação também com a falta de exercícios? Sim. Se ele não tem tônus muscular, né? Por exemplo, geralmente quando sofre queda, é o fêmur. Quebrou, ele caiu e quebrou. Não, é o contrário. Ele não tinha tônus muscular, a musculatura dele não estava tão fortalecida. Aí o que acontece? Quebra e aí ele perde a resistência e cai. Tá? Porque o osso, o músculo, ele fica no tendão e o tendão fica colado no osso. Então, com o treino, ele vai fortalecendo o músculo, automaticamente ele vai fortalecendo também o osso, né? Vai calcificando o osso. Então, Maurício, outra coisa, essa perda de potência, de força, por exemplo, que a pessoa vai tendo à medida que envelhece, ela é reversível? Ela pode ser reversível? Sim, ela é reversível. Ela é reversível. Com o treinamento adequado, com a sobrecarga adequada, com a constância de movimento adequado, a gente sempre vai adequar o movimento, a carga da pessoa, tá? Mesmo as pessoas que sofreram algum tipo de lesão, elas vão fazer atividade física para recuperar a capacidade física, construção muscular, né? Então ele é reversível, sim. Maurício, uma curiosidade. Minha mãe fez 83 anos essa semana, muito bem de saúde, faz uma caminhada lá onde a gente mora. E para academia, o que se recomenda? É preciso fazer uma avaliação sempre antes, né? Sim, a priori é recomendado você passar por um cardiologista, né? Fazer alguns exames médicos, alguns exames de sangue, né? Para saber como é que está o seu sistema, porque assim, a atividade física você vai exigir um pouquinho mais. Então, se você exceder muito, pode dar um problema, né? Se a pessoa às vezes ele é cardíaco e não sabe, entendeu? Então, você precisa ir no médico, faz os exames, né? Com a liberação do médico, aí você pode começar a atividade física regularzinho, devagarzinho, colocando os objetivos, tijolinho por tijolinho, uma coisa de cada vez, né? Maurício, e outra coisa, a pessoa que está chegando na fase dos 40 anos e já está perdendo aquela energia, tanto o homem quanto a mulher, né, já de uma rotina sobrecarregada de trabalho, às vezes situações adversas, qual é a melhor forma de encontrar um horário para atividade física? É antes de madrugadinha, no início da manhã, no final da tarde, no final da noite? Como é que é? Quem tem uma agenda carregada? Aí depende. A gente leva em consideração N fatores, né? Leva em consideração a vida cotidiana dessa pessoa, a vida dupla da mulher, né? Assim, sobre a questão do trabalho. Se a pessoa já trabalha com uma sobrecarga de trabalho, se for um trabalho muito forçado, eu não vou chegar na academia e vou dar mais atividade física para ela, porque senão ela pode não aguentar, vai sobrecarregar, a gente chama de overtrain,
ela vai entrar em overtraining. Tá? Então, tem que ser tudo muito pensado. Leva em consideração a vida dela que ela leva, né? Carga de trabalho, né? Sono, alimentação, se ela tem que fazer uma alimentação regradinha, tudo direitinho. E tudo isso influencia num bom resultado, né? Tudo influencia, né? No caso, adolescentes, a prática de exercícios físicos pode começar em qual idade? Já tem uma definição? A atividade física ela pode ser começada desde quando ele nasce. Numa né? academia, por exemplo? Sim, mas desde que seja acompanhada por um profissional, que saiba o que está fazendo, aí pode começar desde... Tem até bebês que nadam também, criancinha. né? Já tem esse recurso aqui também, lá né? na nossa academia a gente tem, lá na Vivágua tem, no CF98, tem bebês, tem aulas para bebês, as piscinas são diferentes, o pai entra junto com a criança, né? A piscina é aquecida, se for uma aula de manhã cedinho. Ok. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde. Eu que agradeço. Tá bom? E o programa Mais Saúde de hoje fica por aqui. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá, eu aguardo você.